Boa tarde a todas e a todos. Aqui é a Amanda e a gente vai dar início a mais um Filosofia na Pandemia. Hoje com a presença do João de Souza, que é membro da ALAF. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem. Enquanto isso, eu vou colocando aqui a legenda do nosso encontro. Oi, João. Só um instante que eu ainda estou me acostumando com essas questões técnicas. Oi, Carlos. Oi, Ala. Oi, artesanato e crochê. Bom, pessoal, como eu estava falando, bem-vindos a mais um Filosofia na Pandemia. Hoje com o nosso convidado, o João de Souza, que é membro da LAF e um dos membros fundadores da LAF. E ele é mestre em Geografia pela Unicamp e graduando em Filosofia. Então, ele vai trazer essa perspectiva tanto interdisciplinar sobre o tema, quanto intercultural, né? Então, ele vai trabalhar o tema da humanidade, o conceito de humanidade, como a pandemia colocou em questão essa ideia. Eu estou aqui aguardando o João. Oi, Amanda, você tá me vendo? João, estou sim. Ah, Bem, legal. Deixa eu ver se... vocês estão vendo a gente bem? Por favor, deem esse feedback. Eu estou A minha escutando um conexão ruído, tá indo. está cortando um pouco, eu estou ouvindo um ruído, João. Não sei se é do seu microfone. Eu vou colocar no 4G, então. Agora foi. Estou te ouvindo um pouco atrasado, mas eu acho que está tudo bem. Pessoal, deem um joinha aí se vocês estão ouvindo a gente bem, se estão vendo. Você está me ouvindo bem, Eu João? posso. Tô te ouvindo bem. Tá muito Tá tudo atrasado o certo, meu áudio? tá Tá, então tudo certo. beleza. É, Beleza. contratempos Então, eu já te dessa apresentei situação. tempos pandêmicos É, e dependência técnica. Então, já te apresentei, João. Oi, Dan Confaz. Oi, Júlia. Tudo bem? Olha só, eu já te apresentei, falei um pouco da sua formação interdisciplinar e queria, antes de passar a palavra para você, se você quiser adicionar alguma coisa nessa sua bio aí, mas antes de passar a palavra para você, eu já queria te fazer uma pergunta. Como é que você entende, né, através da sua formação, dessa perspectiva interdisciplinar que você vai trazer aqui hoje,
Então, como é que você entende esse contexto da pandemia? Então, eu acho que a pandemia, normalmente a gente interpreta ela como algo que, e é justo a gente interpretar assim, né, porque é o que mais parece pra gente, mas ela parece que é algo que acometeu de fora, né, que é algo que chegou aqui e acabou com tudo, né. O que eu acho que é interessante a gente pensar é como que, na verdade, a pandemia, ela apresenta os problemas que a gente já tem na nossa sociedade, né? E eu acho que isso ajuda a gente a não encarar a pandemia como uma maldição, mas, na verdade, reavaliar como a gente já encaminhava a nossa própria condição, né? E isso que eu acho que é fundamental a gente pensar na pandemia, né? E eu acho que esse que eu acho que seria um ponto de um dos pontos de intersecção entre o debate filosófico e o debate sobre a sociedade, né? Um debate sobre mais científico, né? Vamos dizer assim. E a gente pode pensar como pensar algumas questões, né? No caso aqui eu estou tentando hoje eu quero trazer uma discussão mais sobre a humanidade, no conceito de humanidade, né? Natureza humana, enfim, né? Como que a gente qualifica, né? Como que qualifica aquilo que une a nós todos, né? Existe isso é possível, né? E eu acho que a pandemia a gente pode usar como uma maneira de pensar isso, né? Será que isso já está dado? Será que isso a gente precisa construir, né? E nesse sentido tentar trazer também a questão da interculturalidade, né? Como um momento que a pandemia também revela, né? De certo modo. E como que a gente poderia pensar essa interculturalidade como algo que a gente precisa construir, né? Então um pouco tenta relacionar com a Uhum. pandemia, né? A questão da humanidade, intelectualidade. Você falou que a pandemia, que ela pode ser entendida como algo exterior, né, que veio desde fora para nos atingir, mas que ela pode ajudar a entender nosso contexto. Então, como a pandemia, como esse evento traumático de 2020 faz a gente entender nossa condição enquanto, não sei, brasileiros, não sei como você vê isso. Porque, por exemplo, se a gente definir, né, pandemia, se a gente pegar só pela palavra, né, etimologicamente, ela tem um sentido de todo o povo, toda a população, né? E na prática ela é operada mais no sentido de uma doença que está se espalhando sem controle, né? Ela não é mais uma epidemia, não está saindo de um povo, uma população mais fechada para outra maior, né? Mas ela está fora de controle, né? E ela tende a atingir toda a população, né? Então a gente começa na, no começo, né, desse contexto, a gente achou que todo mundo estava em risco, né? Então todo mundo poderia pegar essa doença, poderia sofrer com ela, né? Aí foi começando a se decantar, né? Essas diferentes populações e como às vezes uma não está nem um pouco relacionada com a outra, né? Uma relação às vezes muito distante, né? Por exemplo, no Brasil isso se tornou um pouco até evidente para a questão social. Como, por exemplo, a pandemia atingiu uma certa população, né? A população, por exemplo, da periferia, e ela atinge muito menos uma população das regiões mais centrais, né? Isso na escala de uma metrópole como São Paulo, ou mesmo no Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, que na região amazônica a pandemia foi muito mais desastrosa do que nas regiões mais centrais, né? Do Sudeste. Mas a gente pode pegar na escala mundial, né? Por exemplo, como os países eles lidaram de uma maneira muito quase completamente diferente, né, com a pandemia, fazendo com que ela não acontecesse de fato, né? A gente pode pegar o caso do Vietnã, no Sudeste Asiático, né? Tem vários casos lá, Coreia, né? Do Sul, Japão, de certo modo, pelo menos no começo, eu não vi mais notícias posteriormente, né? E a China é um caso que é emblemático, né? Se a gente compara, né? Por exemplo, com o caso brasileiro, caso europeu, né? Europa, centro do mundo, né? Como que lá a pandemia ocorreu do modo que ocorreu
e em outros lugares a pandemia, na verdade, é só uma maneira de dizer, ó, a Covid-19 é uma doença pandêmica, né? Mas de fato ela não está se espalhando sem controle, né? Ela não tende a atingir toda a população, né? E é um pouco como acontece aqui no Brasil, né? Se, por exemplo, a metrópole paulista, né? É paulistana, melhor dizendo, que tá em volta da cidade de São Paulo. Se a gente pegar essa metrópole, a gente sabe que a tendência de atingir toda a população ela não se realiza, né? E por conta dessas diferenças sociais, geográficas, né? A população da periferia é muito mais suscetível às doenças, é muito mais concentrada, né? Tem muito menos opções materiais para se proteger e tal. Aí tem outro recorte, né? Que a gente pode colocar transversal, que é a população de risco, né? Na pandemia. E eu acho que essas diferenças, né? Entre as populações e como elas estão suscetíveis à vida ou à morte, dificultam, eu acho que põe dificuldades a uma concepção de humanidade enquanto um conjunto, né? Entendeu? Uhum. Então, acho que a próxima pergunta que já está aqui declarada é: então, como você entende essa humanidade? O que seria essa humanidade? Eu acho que a gente pode pensar em algumas dimensões, né? Por se tratar de uma perspectiva intercultural, eu acho que a gente não pode, né? E acho que ela tem vários problemas, né? Partir de uma perspectiva de que a humanidade é uma essência, sei lá, racional, né? Em todos os seres que estariam dentro da humanidade, né? Isso seria problemático, por exemplo, se a gente coloca que a gente considera parte do que a gente as pessoas que por algum motivo elas não desenvolveram todas as suas habilidades cognitivas, né? E a gente considera parte da gente, a gente se identifica com elas e coloca elas como parte desse mesmo movimento, né? Eu vou chamar aqui de movimento, né? Então acho que a gente pode descartar de certo modo, né? Até por conta do tempo, essa redução, né? Esse conjunto dos enquanto os cônjuges de seres racionais, né? Porque existem várias maneiras de pensar, várias possibilidades de elaboração, vários acúmulos históricos, né? Sobre culturais, enfim. Eu acho que a gente, em vez de partir, subsumir todas as histórias de vários povos a uma identidade racional, né? Isso imporia, acho que, mais dificuldades do que esclarecimentos. A gente pode pensar, por exemplo, que toda a humanidade sei lá, toda a espécie humana ao gênero biológico, né? A espécie biológica, desculpa. Acho que estão me ligando aqui, não tenho certeza. Desculpa, começou a tocar aqui. A gente pode reduzir a tudo a uma espécie humana, né? Existe, por exemplo, a gente que está aqui conversando, né? Tem essas pessoas aqui nessa live. A gente se considera a gente por conta desse elo biológico, né? A gente tem relações biológicas de espécie, né? Só que na prática, o que acontece? Não é cada pessoa, mas a sociedade ela produz de tal modo que cada parte do nosso corpo, né? Por exemplo, a gente pensando principalmente, acho que a gente pode pensar principalmente nas mãos, né? Que elas têm funções motoras muito complexas. A gente pode pensar, por exemplo, no nosso cérebro, a gente pode pensar na nossa boca, como que a gente fala, né? A gente escuta. A nossa sociedade produz essas partes do corpo de maneira completamente diferente e às vezes uma pessoa não consegue se reduzir. Por exemplo, a mão de uma pessoa que é catadora, né, de material reciclável, apesar dela poder ser desenvolvida para fazer outra coisa, naquele momento ela faz aquilo. E a mão de uma pessoa que escreve, ela faz outra coisa completamente diferente, né? E apesar de ter essa aparência morfológica, né, da mão, né? Existe uma mão que ela faz alguma coisa no processo de construção dessa sociedade,
a tendência é que aquela pessoa que cate, e é isso que a gente precisa, né? Seria importante a gente transformar, né? A pessoa que é catadora, ela não vai fazer outra coisa com a mão dela, né? Então a gente vai falar, pô, ela pode escrever. Claro, se ela tiver condições para poder escrever, ela vai poder escrever com aquela mão livros, né? Tô pensando em livros, né? A gente pode pensar, por exemplo, na Carolina de Jesus, né? Escritora que vive em Cortiço, né? E ela vai contando sua vida, né? E ela transformou, e ela apresentou para nós a perspectiva de uma pessoa nessa condição, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que essa redução biológica ela causa dificuldades, porque, por exemplo, apesar de todos, mais ou menos, né, todos poderem, toda a população brasileira, por exemplo, poder pegar essa doença, é difícil a gente falar que todo mundo, né, e a pandemia nos mostrou isso, vai ficar doente da mesma maneira, está suscetível a ficar doente da mesma maneira, né? Então essa redução biológica, ela vai causando dificuldades para a gente compreender as questões sociais que condicionaram essa biologia, entendeu? Então tem pessoas que estão suscetíveis mais à doença, né? Elas tiveram menos acesso à saúde, menos acesso à alimentação, né? E essas condições sociais colocam dificuldade para a gente conseguir reduzir todo mundo a uma mesma condição biológica, né? E eu acho que é isso que diferencia essa própria espécie humana, né? Porque é ela que se define, né? A espécie humana é aquela espécie que ela se, vamos dizer assim, ela se contrapõe à natureza, né? E pode produzir história, né? Então eu acho que é um pouco nesse sentido que daria para pensar essa questão do humano, né? O humano pode ser, a humanidade poderia ser aquilo que é produzido historicamente, né? Entendeu? Aham. Não sei se está Eu ficando claro. estava eu estava pensando sobre o que você estava falando e desse entendimento que virou corrente de que somos seres racionais e nossa essência é a racionalidade, isso define nossa humanidade. Mas isso é um entendimento, primeiro, europeu, né? Veio o filósofo principal que introduziu essa ideia foi o Descartes, né, no século XVII, e que acabou se globalizando, mundializando a partir da colonização dos outros territórios, né, e da imposição dessa cultura e desse tipo de pensamento a outros povos, mas não era, antes do século XVII, não era um pensamento hegemônico, né? E hoje, apesar de todas as críticas de filósofos e filósofos feitas ao modelo cartesiano, a gente ainda reproduz essa ideia e a gente continua tentando tirá-la de lugar, né? A gente continua questionando essa ideia, apesar de que na materialidade a gente continua reproduzindo esse modelo de pensamento, que significa que temos um estilo de vida dualista, né? A gente se entende como diferente da natureza. A gente não está na natureza, a gente é diferente da natureza. E não só isso, somos seres superiores à natureza, né? Porque minha essência é o pensamento, tudo que não sou eu é matéria, né? E por isso eu posso manipular, eu posso explorar, eu posso percebê-la como reserva de riqueza, enfim. Isso para mim até muito interessante ver, porque até meus alunos, as crianças do sexto ano, do ensino fundamental, do quarto ano, quando eu questiono quem somos, qual é a essência do ser humano, o que é essa humanidade, eles respondem: somos pensamento, né? Isso está muito atrelado à nossa cultura. Oi, Lucas, bem-vindo. Está muito atrelado à nossa cultura. Será? Né? Será que isso representa quem somos como brasileiros? Será que isso representa a nossa humanidade nesse local que estamos? E você acabou reafirmando essa ideia da, da racionalidade, né? Para falar de humanidade.
Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação da humanidade e a interculturalidade. Como é que a gente pode pensar nessa ideia de um ser humano, sendo que somos tão diferentes, né? Somos povos tão distintos. É, você falou essa questão do pensamento, né? É um pouco abstrata, né? Pensar que a gente é pensamento, né? Mas o que pensamento que é, né? Acho que porque seu aluno falou dessa questão, né? A gente é pensamento. Talvez seja, eu acho que a gente pode pensar que a humanidade também, né, o que a gente chama de humanidade, né? Porque eu acho que ela exerce uma dupla função, né? O objeto da crítica, mas ao mesmo tempo é o apoio para a gente conseguir pensar em outra coisa, né? Uhum. É, acho que assim, se a gente pensar na questão da cultura, né, a gente pode, por exemplo, no caso aqui da cidade de São Paulo, né, na periferia, na favela de Paraisópolis, a pandemia foi enfrentada de uma maneira completamente diferente, né? Por exemplo, minha sobrinha está me chamando aqui. É, a pandemia foi enfrentada de uma maneira completamente diferente, né? E a gente pode ver, por exemplo, no caso chinês também, né? Então, são maneiras de produzir dessa parcela da Uhum. sociedade, né? Se produzir, né? Tá, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o caso chinês a gente pode colocar, né? De uma maneira, vamos assim, a gente pode erguer ele como um caso ideal, né? Mas ao mesmo tempo, é uma das coisas que comentaram aqui, né, no Brasil, né, e na mídia ocidental, né? É que lá o sistema de vigilância é muito grande, né? Então, ao mesmo tempo, há uma perspectiva de, claro, impor, né, essa maneira de lidar com esse problema, né? Com esse problema histórico Uhum. que é essa circulação desse vírus, né? Na Uhum. sociedade, lá no caso chinês, né? Então, ao mesmo tempo, teve uma escolha de manter-se vivo, né, naquele contexto, né? Então isso implica, por exemplo, nas condições de pensar de se pensar, né? Como a si mesmo, né? Se eu, por exemplo, eu sou brasileiro, né? Eu penso assim, pô, o que que é o ser humano, né? Se eu pensar nos termos que são dados, o ser humano pode ser aquele que, como o Attila Mbembe põe, né? É aquilo que é produzido para morrer, né? E eu acho que o modo de se cultivar, né? Por exemplo, né, eu falei do Paraisópolis, né? Paraisópolis lidou com a pandemia com várias dificuldades materiais grandes, né? Um pouco antes, no final do ano passado, teve um massacre lá em Paraisópolis, né? Isso marca que aquele espaço, né, da cidade de São Paulo não é um espaço produzido de maneira idêntica ao projeto, por exemplo, do governo do estado de São Paulo ou da mesma da prefeitura de São Paulo, né? Quase um corpo estranho, né? Que está sendo colonizado, que está sendo amansado, né? E eu acho que e eu acho que a gente pode pensar essas questões, né? Que a cultura ela tem uma certa localidade, né? Mas ao mesmo tempo ela está enfrentando outros processos de produção desse humano, né? Ou dessa natureza, Uhum. né? Que é ser a natureza humana, né? Que a gente não consegue capturar, né? Descrever, né? Se não mostrar como que ela é produzida historicamente em um conflito, né? Então, Paraisópolis produz ali localmente. E a cidade de São Paulo não consegue fazer com que Paraisópolis faz, né? Para aqueles que não viram o caso, né? Paraisópolis construiu uma rede de apoio, né? Com um recurso muito escasso, com uma dificuldade muito grande, né? Sem muito apoio praticamente nenhum, né? Do Estado, para fazer a manutenção da saúde das pessoas, né? Que elas tinham que trabalhar. E isso é outro ponto importante, né? Porque, por exemplo, as pessoas que não vão ficar doentes porque moram em condomínios de casas fechados, num lugar distante, recebe delivery o tempo todo, elas não vão morrer nessa pandemia porque justamente tem pessoas que estão trabalhando para que elas não morram, né? Elas não tenham que se dispor
a se expor ao vírus, né? Então Uhum. essa pandemia, ela revela essas questões que já estavam, vamos dizer assim, pressupostas na nossa sociedade e talvez não foram expostas completamente, né? Que é justamente pessoas que são feitas, né, para ter uma vida saudável, por exemplo, né, usando o argumento do Attila Member mesmo, né, para viver, e outras que são feitas para o desgaste, né? Mas claro que esse desgaste ele não é tipo de um jeito, né, específico, mas ele é feito de várias maneiras, né? Tem várias profissões que são desgastantes e elas condicionam as pessoas a pensar o mundo de outra maneira, né? Então, eu acho que é uma dificuldade também de a gente conseguir construir um pensamento, vamos dizer assim, único, ou uma essência de pensamento, né? Que unifica toda a humanidade, né? Ou talvez pensar que a humanidade seria aquilo que pode disputar a sua própria condição, né? Então, a natureza, por exemplo, ela não é algo exterior, né? Simplesmente. É a condição de vida, né? Desse ser que disputa, né? Em sociedade, a sua própria condição de vida, né? E disputa o que que Uhum. ele é, né? E o que que ele significa, né? Então eu acho que a gente pode pensar um pouco nesses termos, né? Que a pandemia ela mostra a dificuldade que a gente tem, né? E a dificuldade que a gente tem de partir, né? De uma ideia de humanidade, né? O que que une a gente? É a humanidade? Ou na verdade, a humanidade que já está dentro de nós, que está no passado, né? Que a gente está desenvolvendo conflituosamente? Ou na verdade o que a gente tem é um projeto que a gente tem que construir no futuro, né? Aí eu acho que a interculturalidade ela é fundamental, né? O pensamento intercultural não é achar o elo perdido entre nós, mas é construir um elo de fato, né? Porque se há vários projetos de cultura, né? Que são alguns, né? Por exemplo, de colonização que a Europa até hoje, né? Ainda continua entre nós, né? O projeto de colonização, desculpa, se a cultura do projeto de colonização ainda persiste entre nós, né, de alguma maneira, né, de tornar o outro o objeto a ser ocupado, né, que vê na liberdade, na própria liberdade, né, na verdade a própria liberdade é condicionada pela servidão do outro, né, então existe uma maneira de você, por exemplo, construir uma vida num condomínio que depende do mundo exterior que alimenta esse condomínio, né, ou por exemplo sei lá, os grandes hospitais, né? Que, tipo Albert Einstein, que ao mesmo tempo são riquíssimos, eles dependem de todo o trabalho de muita de gente que gera lucro para essas pessoas que são consultadas nesses hospitais, né? Que é um pensamento que é uma maneira de, é um tipo de cultura, né? Que, que existe na nossa sociedade brasileira e persiste, né? Não sei se ficou claro, mas mas eu acho que o ponto é isso, né? Talvez o que essa pandemia coloca pra gente na questão da interculturalidade é que a gente não pode simplesmente partir de um conceito de humanidade, né? Porque a pandemia mostrou que é uma dificuldade muito grande, né? Pra gente partir de um conceito de humanidade, né? E a interculturalidade pode ser, na verdade, um lançar-se no futuro, né? Em vez de buscar o elo no passado, né? Construir um elo no futuro, né? Um elo que leva em consideração esses conflitos, né? Tem culturas que querem anular outras, né? E, e a gente precisa, de certo modo, também se posicionar, né? Não só intelectualmente, né, no mundo filosófico, mas construir as condições para imersão dessa interculturalidade, né? Que eu acho que é um pouco que a LAF faz, né? Que não é só uma disputa intelectual, mas é uma disputa na materialidade, né? Como uma associação, uma instituição, né? Uhum. Bom, nosso propósito é sempre de democratizar o conhecimento e de trazer outros tipos de pensamento, né? Além do pensamento europeu. Mas você falou da LAF, eu perdi minha linha de raciocínio. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas no lugar da pergunta, eu vou fazer um comentário sobre o que, que a gente tem, o que, que a gente poderia aprender do modo como outras culturas lidaram, outros países lidaram com a pandemia, né?
o Harari, né, aquele historiador famoso e tal, ele escreveu um artigo em março ainda, ou seja, no começo da pandemia, pelo menos pra gente, para falar, falando um pouco sobre o que é que a gente pode aprender com a pandemia, né? E, e por que. E aí ele trouxe contextos de países diferentes. Por que a Coreia do Sul lidou tão bem com a pandemia, né? Porque os casos eram tão raros lá. O que a gente poderia aprender com a Coreia do Sul, por exemplo? E aí ele trouxe ideias de solidariedade radical entre os países, né? Até com casos concretos, por exemplo, se no meu país tem poucos casos, por que não enviar os profissionais de saúde para países vizinhos que estão sofrendo mais com a pandemia? Até de democratização da informação, né? Como os cientistas no meu país encontraram informações relevantes para lidar com o vírus, enfim. Até questões mais práticas de não fechar as fronteiras, mas deixar com que alguns profissionais fossem capazes de voar e de ir para outros lugares. Enfim, eu acho que soma um pouco com isso que você estava falando, o que a gente pode aprender e com realidades diferentes, né? E acho que a questão de solidariedade, pelo menos... Você está me ouvindo, João? Tô te ouvindo. Deu uma Tô cortada atento aqui. aqui. A questão da solidariedade poderia ser uma questão relevante, né? Eu estou aqui pensando um pouco, desde das conclusões que eu tomei um pouco, que eu quero conversar próximo mês aqui, mas enfim. Eu não sei o que você pensa sobre isso, a gente está recebendo umas perguntas aqui também, que eu já O vou Lucas mandar perguntou para você. Você o quer que eu ler a acho. pergunta do Lucas? Ah, posso ler? Pode, fica à vontade. Perguntou, João, mas você acha que seria possível pensar no conceito de humanidade nos termos do conceito do molde situacionalidade não situada? Eu, eu acho que esse conceito do mall, né, porque assim, o que que acontece? Pro Han Adermol, né, que é o filósofo indiano radicado na Alemanha, a filosofia, ele concebe a filosofia como um certo tipo de engajamento, uma atitude teórica sobre o mundo, né? E essa atitude, ela tem uma consequência que é produzir texto, principalmente textos, né? Mas a gente está pensando mais em textos escritos, né? E esses textos escritos, o que caracteriza ele também, né? Junto dessa atitude filosófica, atitude teórica, é que eles são tecidos, escritos, junto das suas condições históricas, mas eles conseguem sair das suas condições históricas, né? Então, por exemplo, sei lá, a República de Platão ela foi escrita, acho que no século IV a.C., ou antes da Era Comum, mas ao mesmo tempo ela atravessou o tempo e continuou sendo lida e sendo significativa, né? Então a obra Uhum. do Platão está situada, mas ao mesmo tempo não, né? Eu acho que a discussão que o Lucas está trazendo sobre humanidade, eu acho que ela vai um pouco no. Ao mesmo tempo que a gente pode pensar que esse conceito ele foi, foi forjado, né, em um determinado contexto histórico, saiu dele, né, eu acho que a gente pode pensar não em termos de humanidade, mas talvez de sociedade, né? Porque, porque essa identidade, né, pressuposta, na verdade, essa identidade, ela não acontece, né? A gente pode pressupor ela, mas na verdade ela não acontece, né? Ela é negociada, né? Uhum. Relações de solidariedade, por exemplo, podem construir, né, uma certa coesão maior entre essas partes da sociedade, né? Algumas partes poderiam ter mais coesão, mais aliança entre elas, outra parte estaria muito mais em conflito com a outra, né? Então eu acho que esse. João, desculpa, Hum. pode concluir. Não, eu ia emendar com a questão do Rodney, né? Mas pode falar.
Eu acho que uma ideia, você falou do mal e me lembrou uma conversa que eu tive hoje com o Matheus, aqui da LAF, sobre a ideia de cultura do Raul Fornet Bittencourt, né, esse estudioso muito conhecido da filosofia intercultural. E ele trabalha uma ideia de cultura em que não é uma representação, como a gente entende, representação, aquilo que faz geração para geração, e que é a representação do local de onde eu venho, mas ele fala que a cultura é uma disputa, como você está dizendo. Ele chama de dialética da opressão e libertação. Então, eu estou sempre em diálogo com o outro, com a outra cultura, e outra humanidade, já que a gente está falando nesses termos, mas esse diálogo não é um diálogo pacífico, né? É uma disputa. Isso significa que estamos nessa relação de poder e que a gente, ao mesmo tempo que recebe informação do outro, a gente dá essa informação, mas ela não é pacífica. Eu não apenas absorvo o que é do outro, mas eu ressignifico a partir dos meus próprios fundamentos, a partir dos meus próprios princípios culturais. Não sei, acho que ele não gostaria desses termos tão essencialistas, mas é o que eu estou conseguindo verbalizar agora. Eu acho que cai muito bem com o que você está dizendo, né? Que a gente está em construção e em disputa, que não é uma disputa pacífica. É um momento em que, bom, essas pontes que a gente fala, essas pontes interculturais, esses diálogos, não são muitas vezes pacíficos, né? Mas que a gente tem que, nesse encontro, encontrar o que é nosso, né? Sim, e eu acho que um pouco no sentido do que o Matheus está falando, que você está falando, como construir, né? Porque assim, a gente pode falar, pô, meu projeto de cultura é o melhor de todos, né? E isso é engraçado porque na disputa filosófica. Vou salvar o mundo inteiro, vou espalhar para todo mundo a palavra da minha cultura. Já acontece, né? Então, isso a gente vê na disputa filosófica, né? Bom, E, historicamente também. sim, mas o que a gente pode pensar talvez é como fazer com que essas, essas concepções, né? Porque concepções de humanidade, elas saiam do seu localismo, né? E consigam extravasar para locais maiores, né? Ou condicionar, né? Condicionar, no caso aqui filosoficamente, mais, sei lá, mais partes da sociedade, mais sociedades, né? Mas ao mesmo tempo, é como pensar, né? É claro que a disputa material ela é importante, né? Para fazer com que isso se torne possível, né? Mas do ponto de vista mais interno, né, das ideias, eu acho que é como conceber isso sem negar também, né? E levando em consideração também as negatividades desse outro que está sendo incluído, né? Porque eu acho que é como fazer uma inclusão que não leve à exclusão, né? Por exemplo, como conceber, se a gente concebe a humanidade de uma maneira muito perfeitinha, né? A gente, por exemplo, vai deixar de lado e ao mesmo tempo dentro, né, dessa concepção o conflito, porque uma parte do que caracteriza a humanidade é o conflito. Se a gente tira o Uhum. conflito da humanidade, ela se contrabandia automaticamente dentro do conceito. Então, como conceber, né? E eu acho que um pouco no o que o Rodney ele perguntou assim, né? É a interculturalidade necessariamente um projeto de cosmopolitismo como avesso do colonialismo, né? Então ele colocou de certo modo, uma contradição, né? Essas duas Uhum. coisas, eu acho que isso é importante, né? Não há uma humanidade em comum, mas há um mundo, cosmos a ser pensado em comum, politicamente. É, Um eu acho que mundo. é assim. Eu, o que eu acho, né, é que a interculturalidade ela pode ser, né, e eu acho que ela deve ser de certo modo um cosmopolitismo, né? Só que o que acontece? Se a gente tomar a perspectiva do cosmopolitismo como ela foi dada historicamente, a gente tem que partir, por exemplo, de um ponto de partida,
né? Principalmente a Europa, né? Que é aquele que pode, né, sair do seu localismo, do seu lugar confortável, do seu lugar ameno, né, e partir para o mundo, né, vencer o problema da nostalgia, né, do conforto, né, do lar, mas e partir para o mundo de conflitos, né? Porque esses conflitos não vão destruir aquele que está indo para o mundo, né? Porque ele tem arsenais retóricos ou mesmo materiais para conseguir enfrentar esse mundo, né? O que eu acho que a gente pode pensar é como, em vez de pensar, né, nesse aspecto positivo do cosmopolitismo, é pensar em como que, por outro lado, como, por exemplo, unificar por cima as culturas, né? É como pensar que várias culturas elas estão condicionadas pela mesma coisa, vamos dizer assim, pelo mesmo processo histórico, né? Por exemplo, a gente vê no rap, né? O Rodney, a gente discute, né? Sobre a questão do rap, né? Da cultura negra, né? E pensar em como que em vez de condicionada por cima, né? Pela aparência, né? Da negritude, né? Todo mundo é negro, ou todo mundo expressa por meio do rap, é pensar em como que há várias condições de recepção, né? E uma certa comunidade de problemas, né? Que é uma das coisas que eu coloco pro Rodney pra gente discutir, né? Como que em vez de uma comunidade de soluções, existe uma comunidade de problemas que unifica todos, né? E Uhum. existe uma certa disputa uma certa construção de uma coletividade que já está sendo dada, né? Pelo processo histórico, que precisa ser reconhecida e assim ser elevada, né? Por exemplo, a luta feminista, né? Porque as mulheres de vários países, elas não têm, senão esse problema que identifica elas de maneira significativa, né? Porque, por exemplo, algumas falam línguas X, outras dizem línguas Y, tiveram histórias Z ou histórias A, né? É, enfim, estão dentro de universos completamente diferentes, né? Mas essa questão, no caso ali do rap do racismo, né? O machismo, nesse caso, ele faz parte da nossa sociedade, né? E coloca condições semelhantes para gente, né? E isso na pandemia, isso ficou revelado de maneira muito clara, né? O problema, por exemplo, da negritude aqui no Brasil e o problema do machismo. O problema posto para a negritude, né? E o problema posto para as mulheres, né? Durante a pandemia, né? Uhum. Sim, a gente viu, né, numericamente os casos de violência doméstica aumentarem, né? Acho que é isso que você se refere. Até as jornadas de trabalho, né? O trabalho de cuidar das crianças, da casa, se sobrepondo e atropelando, e sei lá, atropelando o trabalho remoto, né? Uhum. Então, e o trabalho remoto não reconhecendo esse E as trabalho escolas doméstico. fechadas, como é que as mulheres podem trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo, né? Tudo está tudo interligado, né? Eu acho que o ponto que você tá trazendo, que é muito rico, é que apesar da pandemia atingir potencialmente todos os seres humanos, é, isso já ocorre de modo muito heterogêneo no mundo material, né? Algumas pessoas sofrem mais do que outras. Seja pela possibilidade de contágio, pela gravidade que essa doença atinge, seja pela classe social em que ela está, ou pela raça, ou pelo país em que ela se encontra, e o sistema de saúde em que ela tem acesso, né? Tudo isso tem implicações na gravidade ou no modo como essa pandemia, nas consequências de que essa pandemia ou que essa doença atinge um país ou um povo. E outro ponto que você trouxe também, que é muito relevante para a filosofia, é que essa humanidade não deve ser vista como uma essência definida, né? E que todos, em geral, somos, mas como uma ideia que será construída historicamente e culturalmente. Se eu estou Sim, acompanhando aqui esse sim, raciocínio. ela está sendo produzida, né? A natureza humana ela está Uhum, sendo produzida. Ela está sendo passada uhum. para frente, colocada, ela está sendo colocada para nós, né? Ela está sendo desenvolvida, né? Por Posta em nós, questão. assim, entre aspas, né?
Uhum. entendeu? Ela não, João, não tá dada, né? exatamente. A Júlia fez uma pergunta aqui para você. Você que estudou Zhangzi, Sun Tzu. Zhangzi, há algum elemento nos escritos desse filósofo que poderia nos ajudar a lidar com o cenário pandêmico, tanto no nível pessoal quanto social ou governamental? Ou algum elemento da filosofia chinesa que possa nos ajudar a pensar a pandemia ou soluções para esse momento que vivemos? Se por um lado já você argumentou que a China lidou melhor com essa questão, né? Eu acho que uma das questões que o Sun Tzu coloca, que eu acho que é fundamental, né? É saber o nosso adversário, né? E é engraçado, porque ele enfatiza muito a importância, né, de você. E não é o adversário, por exemplo, a pessoa, né? Ou a coisa, exatamente, né? É saber o que que é adversário para você, né? O que que é adversário para nós, né? E saber, e eu acho que isso é importante, né? O que que está nos contradizendo, né? Como enfrentar. E ele tem um arsenal teórico para enfrentar essa adversariedade, né? Para fazer, para superação dessa adversariedade, né? E eu acho que isso é interessante, mas eu tenho um ponto dele que ele não diz exatamente quem é nós, né? Ele diz nos termos dele, né? Que é o país, né? Tem um governante e tal, né? Mas ele não ajuda a revelar quem é nós exatamente, né? E quem seria esse outro, né? Que a gente está enfrentando, que eu acho que é importante a gente saber, né? É a pandemia que a gente está enfrentando, uma sociedade que produz uma pandemia, né? É um Uhum. conjunto de acordos e um tipo de conflito, né? Que nos coloca a pandemia como uma condição quase necessária, né? A gente tem que ter uma pandemia aqui, né? Eu acho que Foi é a isso que a gente tem. conversa. Oi? Pode concluir, João. Não, já ia partir para o Lucas aqui. Não, foi a conversa que a gente. Você questionou se o nosso inimigo é a pandemia ou é uma sociedade que produz uma pandemia. Foi justamente a conversa que a gente teve no primeiro Filosofia na Pandemia, né, com o professor José Ramos Coelho. Que sociedade é essa que produz, que é capaz de produzir uma pandemia tão grave, né, um evento tão grave e mundial? E como a gente já falou aqui, unifica, né, todo o planeta de certo modo, porque estamos todos lidando com esse problema, mas ao mesmo tempo estamos lidando com esse problema de modo diverso, né? Exatamente. E como o professor Ramos colocou em questão como é que a gente pode sair, né, desse contexto e poder construir uma sociedade que não produza mais eventos como esse, né? E aí ele trouxe a nossa lida com a natureza, enfim, capitalismo, todas essas questões de consumo. Você ia ler uma Sim, pergunta do Lucas, é isso? então, no o nosso contexto, né, a gente produz as nossas condições de vida, né, essa sociedade na qual a gente vive, a brasileira, por exemplo, né, produz as nossas condições de vida e ao mesmo tempo produz a si mesma, né, de uma maneira extremamente negativa, né. Por exemplo, a gente pode falar, pô, a Amazônia está sendo destruída, quem mora no Sudeste não vai sofrer nada com isso, né? Mas, por exemplo, ano passado mesmo já teve o dia que virou noite. Mas isso de uma maneira mais imediata, né? Se a gente colocar mediação, a gente vê que a destruição na Amazônia, ela acontece na capital paulista, como, por exemplo, a destruição que acontece na periferia, né? São maneiras de você conquistar território, né? Ocupar o território, né? E essa ocupação não é feita de maneira organizada ou sem romper as relações que, por exemplo, o bioma amazônico coloca, ou mesmo a população que vive na periferia coloca, né? Sem dialogar, não tem um diálogo, tem só a destruição, né? Então a gente tem, e isso a gente vê em várias, por exemplo, os entregadores, né? Como o regime de trabalho deles, né? Se a gente vai falar, pô, é só a polícia que faz isso? Não, não é. Se fosse, né, seria fácil. Mas é o regime de trabalho, né? Das pessoas que são entregadoras, né? É um regime extenuante de trabalho. As pessoas que trabalham no campo, por exemplo, cortando cana, ou as pessoas que trabalham na indústria frigorífica, elas têm problemas também de motores por conta do trabalho repetitivo, que acontece também na produção de cana, né? E ao mesmo tempo,
esse trabalho repetitivo acontece, e desgastante, né, dilapidante, danificante, né, acontece com os entregadores, né? E eu acho que é um pouco isso que eu ia falar do Lucas, né? Ele colocou que a questão do. Ele falou da questão do mal, né? Que eu falei que a atividade filosófica seria a produção de textos, né? Eu pensei mais na questão da articulação da linguagem, né? E de modo que a gente consiga ver de algum modo, né? Por exemplo, mesmo uma obra de arte, né? Eu acho que a gente consegue, a gente lida com ela por meio de articulando outra linguagem que é a verbal, né? E eu pensei muito nisso, né? Mas enfim, eu acho que é uma discussão que dá para fazer depois. Eu acho que aqui não cabe agora e o Lucas tem razão em apontar essa aparente redução que eu fiz, né? Mas o que eu acho que é interessante que o Lucas escreveu ele falou assim, nesse contexto a gente não poderia compreender a humanidade precisamente como a capacidade e o direito de ir além do seu contexto, de não se restringir a ele e de poder ultrapassá-lo, né? Sem negar ao mesmo tempo a sua origem e inserção em um contexto específico. Não seria o humano caracterizado justamente por essa situacionalidade não situada, né? E de certo modo ele coloca a questão do trabalho, né? E eu acho que isso que é importante, porque a gente pode caracterizar a humanidade como aquele conjunto de seres que trabalham. Só que a relação que as partes desse conjunto, né, tem com o trabalho não é a mesma. E não tem a mesma qualidade, e não tem, não tem o mesmo sentido. É um conjunto que a gente pode falar, o conjunto de seres que trabalham é a humanidade. Mas não, a gente não consegue fundamentar esse conjunto, né? Porque o trabalho, por exemplo, eu citei, né, os trabalhadores do campo, né, da indústria, né, agrícola, né, que eu tô frisando aqui, né, não é o campo no geral, mas é da indústria agrícola, né, da Uhum. produção de commodities, da indústria frigorífica, né, e dos trabalhadores de entrega, eles têm uma relação com o trabalho que é extremamente negativa. Se o trabalho é aquilo que. Se ele, claro, né, a gente vai falar, pô, eles estão fazendo um trabalho que vai durar mais que eles, né? Porque ele vai entregar para a pessoa o alimento e as pessoas vão continuar sobrevivendo com esse alimento. Vai ultrapassar o contexto, né? Mas ao mesmo tempo a relação que eles estabelecem com o trabalho é tão negativa que eles não ultrapassam o contexto, né? Eles estão simplesmente entregando sua energia para aquilo e não e aquela energia não volta para eles, né? De alguma maneira, né? Ele produz uma parte dessa humanidade, mas eles não são produzidos enquanto a mesma coisa por ela, né? Por essa parte para a qual eles entregaram, né, Uhum. seu trabalho. Acho que mais do que isso, eles colocam a sua humanidade em risco para proteger a humanidade do outro, né? A pessoa do condomínio. Está lá É, protegido na sua casa, enquanto o entregador está colocando em jogo sua humanidade, né? Que pode acabar sendo acometido pela Covid, enquanto o outro está se protegendo em casa. sim, enfim, eu acho que é um pouco isso, né? Essa questão do trabalho, né? É claro que eu coloquei uma situação, talvez a gente possa falar assim, alguém pode falar, pô, mas essa situação é mais extrema, né? Mas eu acho que talvez seja o caso da gente pensar, né, em como que certas concepções filosóficas elas dependem, né, ou dependeram historicamente dessa dilapidação para conseguir se sustentar, né? Eu tenho um texto do Maldonado Torres, né, sobre a geopolítica do conhecimento. É um texto bem interessante porque ele vai questionar, né, algumas concepções de origem da filosofia, né? Principalmente aquelas que vão na Grécia ou no judaísmo, né? Ele vai mostrar que essas concepções elas são equivocadas porque elas partem de uma ideia de que uma certa nação produz a filosofia, né? Sendo que, na verdade, o que ocorre é como a gente já colocou anteriormente, né? É, várias sociedades conseguem produzir a filosofia, né? Várias sociedades elas produzem o que a gente pode chamar de filosofia, né? E muito mais que isso, né? Essas concepções filosóficas que elas deixa eu só voltar aqui porque eu acho que eu estou perdendo o fio do raciocínio. Mas eu acho que eu, Estava peraí. falando de um geógrafo que
tem um texto que esqueci o nome dele, mas Acho que ele é filósofo, que né? fala, Nelson Maldonado que fala Torres. Nelson Maldonado Torres, que fala que a filosofia não nasceu na Grécia, enfim, está falando nesse contexto, da disputa É, epistemológica. isso, mas o ponto é que, sim, é que essas concepções de origem da filosofia, né, apesar delas terem elas podem ter tido seu papel, né, Heidegger, por exemplo, foi um filósofo que foi lido por partidários da ideologia dele, mas ao mesmo tempo ele foi criticado e produziu outras filosofias, né? Ele foi, vamos assim, ponto de apoio para caminhos completamente diferentes, né? Mas ao mesmo tempo a filosofia dele depende de uma certa negação do outro, né? No sentido mais destruidor, né? Uma filosofia, por exemplo, o que é a filosofia como Heidegger a descreve, né? Segundo esse autor, ela depende da negação da possibilidade de filosofia dos outros, né? Então o trabalho dele também tem esse problema, né? E ele depende de um outro trabalho para conseguir ser requalificado, né? Então, ele precisa ser negado o seu contexto de origem, ser colocado em um outro contexto, né? Que eu acho que é um pouco que o Lucas está colocando, né? Que seria essa unidade, né? Entre os seres da humanidade, né? O trabalho. Mas o trabalho ele mesmo tem problemas, né? Mesmo o mais, vamos assim, mais manual e o mais intelectual, ele tem problemas, né? Ele não é puro, né? E alguns dependem de trabalhos maiores para serem requalificados, para não serem destrutivos, né? Para que o seu conteúdo destrutivo seja transformado em produtivo, né? Uhum. Eu acho que a gente está falando muito de destruição, disputa, e parece violento, né? Parece algo negativo em que a gente deveria buscar essa harmonia, essa coesão entre todos os seres humanos, vamos dar as mãos, vamos buscar a paz. Mas eu acho que a gente não está falando desde esse ponto de vista, apesar de trazermos contextos e histórias muito violentas, né? Mas o que a gente está dizendo é que estamos falando do campo epistemológico, né? De uma disputa conceitual dessa humanidade, né? É que o nosso trabalho ele tem que produzir essa harmonia, né? Entendeu? Mas tem que saber exatamente o que está acontecendo, né? Não é, por exemplo, como eu falei, né? Não adianta a gente pensar numa concepção intercultural de humanidade, né? Que seja harmônica, mas contrabandia o conflito, né? Como que a gente lida com essa condição que a gente vive, né? Por exemplo, quem é brasileiro sabe que essas questões negativas, elas condicionam, né? Por exemplo, a nossa ida na universidade, né? A ida na universidade, onde a gente vai elaborar nosso conhecimento, nossas pesquisas, né? Ela está condicionada por exemplo, por um transporte que é ruim, né? Por uma cidade universitária que é insegura, né? Enfim, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que pensar, né? Encarar essa condição para conseguir transformar ela, né? Que eu acho que é um pouco que o Lucas ele tentou esclarecer, né? Esse trabalho nosso é justamente isso. Claro que a gente precisa trabalhar sobre as condições do nosso trabalho, né? Sobre aquilo que parece que nos une, né? Essa capacidade de pensar, né? Essa capacidade de produzir coisas, né? Que por vezes são muito grandiosas, né? E às vezes elas não ultrapassam o seu local de nascimento. Que eu acho que é isso que a gente precisa buscar, né? Como fazer, né? Que essas soluções de solidariedade, né? Aqui, como eu citei na favela de Paraisópolis, mas aconteceu em vários outros locais, né? Vários movimentos sociais se engajaram nesse processo, né? Como fazer com que saia desse localismo, né? Como certas reflexões sobre a nossa condição, né, nossos problemas, eles consigam sair do seu local de nascimento e possibilita a gente refletir sobre a nossa condição de maneira mais geral, né? Entendeu? Eu acho que é um pouco isso, né? Como que a gente pensa a nossa própria condição, né? Aquilo que está mais entranhado, né? Eu falando em nós, né? Mas esse nós ainda, eu acho que eu coloquei vários problemas para ele, né? Também, né?
Mas como que a gente consegue refletir, né, e sair desse localismo e ir para um local mais, uma escala mais global, né? Mas Obrigada, eu acho que é um pouco Lucas. isso. Obrigado, Lucas. Mas eu acho que é um pouco isso que é essa perspectiva intercultural, né? Esse ultrapassamento do localismo e Uhum. e busca de alcance global, né? Só que não É de é entender. soterrando o outro. Pode É um falar, processo de João, diálogo. termina. É um Uhum. processo de Não, diálogo, é. né? Sem soterrar o outro, mas Exatamente. dialogando, né? Construindo com o outro, né? Uhum. Entender que com o outro a gente pode encontrar soluções para os problemas que são comuns para todos, né? Porque Sim, desde outros pontos de vista o debate se enriquece, né? João, a gente tá indo para o final, então eu queria que você ficasse à vontade para fazer suas conclusões e depois eu vou dar uns recadinhos aí. tá. Acho que é rápido, é só para essa questão do outro, mas eu acho que é importante a gente frisar que não é reificar o outro, né? Colocar o outro num pedestal, mas é entender os problemas que envolvem esse outro também, né? Em vez da gente caracterizar só olhando assim, né, meio impressionista, como é que é esse outro, é entender os problemas que envolvem esse outro e tentar construir uma solução meio ambíguo, né, mas construir um diálogo que produza esse conjunto, né? Mesmo que esse diálogo ele necessite, né, identifique que as condições de reflexão elas precisem mudar, né? Porque e é um pouco isso que eu gostaria de concluir, né? O mundo material ele condiciona a nossa reflexão filosófica, né? E eu acho que a gente precisa encarar isso com seriedade, né? A pandemia ela não trouxe uma novidade, né? Mas ela mostrou uma novidade tão grande sobre a nossa sociedade, mas ela colocou uma condição para a gente refletir sobre, por exemplo, a humanidade, né? E eu acho que isso a gente precisa levar a sério. Uhum. Muito legal, João. Esqueci o sobrenome dele. O Daniel, que vai falar com a gente mês que vem no Seminário de Filosofia Intercultural, falou sobre isso na Semana de Filosofia Intercultural da PUC, né? De como só faz sentido para a gente fazer filosofia intercultural se a gente for capaz de discutir nosso próprio contexto, né? Discutir nossos próprios problemas, poder trazer soluções para quem somos, né? Para o que a gente vive aqui como brasileiros, enfim, sul-americanos, não sei, Latino-americano. latino-americanos. Pois é. Pois, João, um prazer conversar aqui com você nessa horinha, né? Poder trabalhar esses temas tão importantes, né? Então, muito obrigada, Júlia. Tão importantes para a filosofia e para a humanidade, já que a gente está falando de humanidade. E eu queria convidar vocês também para a próxima semana. A gente vai estar na quarta-feira, especialmente na quarta-feira, não na quinta-feira dessa vez, com o professor Chil, que vai falar no Filosofia com Ginga. Então, deixa eu ver se eu consigo ver o horário aqui rapidinho, porque. O Odinei acabou de fazer um acréscimo, né? O Daniel Pansarelli, né? O nome, o professor da UFABC. Pansarelli! Pansarelli. Muito obrigada. Vai falar o mês que Exatamente. vem com a gente. Uhum. No Muito dia 25, obrigada. né? Não sei a data, João. Dia 25 de 25? novembro. É o próximo Não. seminário de filosofia intercultural, né? Uhum. No próximo, na Filosofia Intercultural, o Daniel Pansarelli estará com a gente. E na quarta-feira que vem, dia 18, o Xi, da USP, vai falar sobre a filosofia taoísta na poética da metacorporeidade. Será no YouTube, ao vivo, pessoal. Beleza? Qual horário? Às 16 horas. Obrigada, Beleza. Rodney. Valeu, valeu, Obrigado, pessoal. Roger. Obrigada pela força aí. Eu vou salvar Obrigado, essa pessoal. live aqui e depois eu posto no YouTube, tá bom? Valeu, João. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.